Tema Livre hoje faz uma visita aqui no Fórum de Costa Rica e conversa hoje com o Dr. Francisco Soliman, ele que é juiz da primeira vara civil e criminal, juiz diretor do Foro de Costa Rica e juiz eleitoral da 38ª Zona Eleitoral. Dr. Francisco, bem-vindo ao Tema Livre desta manhã. Muito bem, bom dia, Claudinei, é um prazer te receber aqui no Fórum. Fico à disposição para conversar contigo e levar informação através do teu programa a toda a comunidade. Estamos aqui para fazer um bate-papo com o Dr. Francisco, saber de alguns procedimentos que estão sendo realizados no Foro aqui de Costa Rica, na Justiça. E eu gostaria, Dr. Francisco, começar perguntando ao senhor, diante desta pandemia, do novo coronavírus, aí, como está o funcionamento do serviço prestado aqui pelo Judiciário da Comarca de Costa Rica? A pandemia trouxe desafios inéditos para toda a sociedade, atingindo o setor privado, atingindo o setor público. Setor privado, nós tivemos e acompanhamos até o presente momento diversas restrições relacionadas às atividades econômicas decorrentes do isolamento necessário para evitar a disseminação deste vírus, e isso também impactou as atividades do setor público. No Poder Judiciário, especificamente, tivemos sempre a preocupação, desde o primeiro momento, especialmente a partir da segunda quinzena de março, quando os primeiros casos de transmissão comunitária começaram a surgir no país e no estado de Mato Grosso do Sul, em fazer com que os serviços fossem mantidos na sua essência e também, ao mesmo tempo, preservar a saúde dos usuários destes serviços e dos servidores do Poder Judiciário. Iniciamos, a partir da segunda quinzena de março, um sistema de trabalho chamado de teletrabalho, o trabalho home office. É isso que eu iria lhe perguntar, doutor. O trabalho, os servidores, estão trabalhando em regime teletrabalho. É possível controlar a produtividade desse trabalho? E nesse aspecto, como o senhor avalia o desempenho do judiciário em Costa Rica? O teletrabalho ele se iniciou, como eu vinha comentando, a partir da segunda quinzena de março e se vale de todos os recursos tecnológicos que nós temos à disposição. Mato Grosso do Sul, no Poder Judiciário, nós temos um processo eletrônico que foi um tribunal de vanguarda, desde o ano de 2006, passou a desenvolver este processo nesse sistema e permite que as pessoas consigam trabalhar de casa e obter a mesma produtividade. Nós temos um sistema eletrônico que permite o controle da atuação destes servidores, do número de processos que estão sendo trabalhados, e tivemos a satisfação, nestes cerca de 70 dias que estamos nessa modalidade, de perceber até um aumento na produtividade. Foram mais de 15 mil atos praticados por servidores aqui na comarca, partindo do pressuposto que nós temos cerca de 5.600 processos em tramitação. Nessa matemática, é como se cada servidor tivesse movimentado pelo menos 3 vezes cada processo, o que indica que o trabalho não paralisou, seguiu numa efetividade muito, muito boa, muito superior até àquela que imaginávamos com o regime de teletrabalho. Para que você, Claudinei, e toda a comunidade possa ter uma ideia, foram mais de 500 sentenças proferidas nesses últimos 70 dias, mesmo com o sistema de teletrabalho. E isso também é igual o senhor acaba de colocar. Querendo ou não, os funcionários aqui têm que ser, como diz assim, resguardados, porque querendo ou não, eles ficam aí expostos a vamos dizer assim, a um contato muito mais excessivo aí em questão do público, que seria esses atendimentos tudo presencial, e nesse momento de pandemia colocaria em risco realmente e poderia até prejudicar o trabalho que é realizado hoje pelo teletrabalho. Com certeza. Nós temos aqui, atendemos um grande número de pessoas, idosos, crianças, pessoas com algumas doenças que estão no grupo de risco, naturalmente, e que não teríamos condições de seguir as atividades da mesma forma que trabalhávamos antes. Então, algumas atividades presenciais foram restritas, o acesso ao público no Poder Judiciário, no fórum local, foi suspenso, mas nós conseguimos atender, mediante agendamento, pelos meios eletrônicos disponíveis, pelo teletrabalho, nos processos que estão em andamento, e também com a utilização de videoconferência. Temos utilizado muito esse recurso para a realização de audiências
para a realização até de perícias. Há essa autorização para que as perícias se façam por videoconferência, justamente com essa ideia de manter a funcionalidade do serviço, atender a população sem sofrer os reflexos totais das restrições decorrentes da pandemia. Doutor Francisco, considerando essas restrições aí de atendimento presencial, como ficaram as audiências para julgamento pelo Tribunal do Júri, as perícias, os processos de benefício por incapacidade e outros processos? Reflexos, naturalmente, vieram à tona no nosso trabalho com a pandemia. Esses momentos de realização de audiências, de julgamentos pelo Tribunal do Júri, exigem aglomeração de pessoas. E, por consequência, nós tivemos uma suspensão de alguns atos. Pelo menos até o dia 15 de junho, há uma normativa impedindo a realização deste tipo de julgamento. Para contornar essa situação, utilizamos para a realização de audiências urgentes o sistema de videoconferência. Na semana passada, por exemplo, tivemos aqui uma situação em que um processo criminal envolvendo um réu preso, nós fizemos a audiência em que o promotor de justiça participou da audiência lá da Promotoria de Justiça, o preso diretamente do presídio em Cacilândia, o advogado em Belo Horizonte e eu aqui no fórum em Costa Rica. Então nós utilizamos o sistema de videoconferência, fizemos a audiência, ouvimos as testemunhas e o processo já está em condições de julgamento. São essas ferramentas que vêm nos permitindo manter o serviço neste momento de restrição decorrente da pandemia. Temos obtido êxito, no entanto, algumas audiências necessitarão ser remarcadas. Vou te dar um exemplo aqui, Claudine. Nós temos audiências que pessoas pedem aposentadoria por idade ao INSS, que não foram concedidas no âmbito administrativo. São pessoas todas que estão no grupo de risco, tanto quem requer quanto as testemunhas normalmente que vêm até aqui. Então essas audiências elas ficarão para um momento posterior, tão breve quanto possível nós realizaremos o ato. Muito bem. Me permita fazer uma pergunta ao senhor aqui. Quais seriam as ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário no combate à pandemia? Existe alguma ação que o Poder Judiciário está fazendo nessa época de pandemia? Juntamente com os demais poderes, o Executivo e o Legislativo, o Poder Judiciário também atua no seu papel institucional no combate à pandemia do novo coronavírus. No Mato Grosso do Sul, mais de 3 milhões de reais foram destinados pelo Poder Judiciário para entidades de segurança e de saúde, justamente quem está lá na linha de frente do combate à pandemia, para a compra de materiais, de equipamentos ou mesmo de construção de espaços que permitam o tratamento destas pessoas. Para Costa Rica foram... Em Costa Rica, nós tivemos a destinação de 50 mil reais no mês de março para a Fundação Hospitalar. Olha que coisa boa que nós estamos ouvindo, né? Esses 50 mil reais eles foram destinados para a compra de insumos, de materiais, e também auxiliaram na construção das UTIs que foram recentemente implementadas. É importante salientar que esses valores eles são decorrentes de penas aplicadas em processos criminais, penas de prestação pecuniária. Penas estas que muitas vezes substituem uma pena de prisão para aqueles crimes mais leves. Então, esses valores são arrecadados e destinados às entidades aqui do município. Em Costa Rica, são 15 entidades que recebem anualmente esses valores. Este ano, em razão da pandemia, a destinação se deu preferencialmente à Fundação Hospitalar, justamente para a aquisição desses materiais. Coisa boa. Às vezes as pessoas verem as entidades de porta fechada, fazendo o atendimento, o trabalho, teletrabalho, e de repente não percebe a grandeza das ações que são feitas por detrás dos bastidores. Poder Judiciário de Costa Rica, trabalhando, colocando a sua parcela aí na pandemia. Olha que maravilha quando a Fundação Hospitalar de Costa Rica recebe aí 50 mil para investir aí em equipamentos, em material de consumo lá, insumos que são usados lá. Doutor Francisco, na cidade de Costa Rica vemos muitos e graves casos de violência doméstica, inclusive feminicídio. Como acompanhamos recentemente um caso de feminicídio aqui em Costa Rica, o senhor pode entender que houve
né, um aumento de casos em razão desta pandemia e das recomendações de isolamento social? Não só em Costa Rica, mas em todo o estado e no Brasil. No geral, né? E até no mundo. Vi recentemente que na Itália também isso aconteceu. Houve sim um acréscimo de casos de violência doméstica. Ainda os estudos vão indicar os motivos desse crescimento de casos, mas acreditamos que o isolamento social, a reclusão das pessoas em casa em virtude das recomendações dos órgãos de saúde e das autoridades públicas tenha levado a essa elevação, o que é uma situação triste, né? Porque, mais uma vez, as mulheres em ambiente doméstico acabam sofrendo algum tipo de opressão, em especial neste período em que as preocupações são todas voltadas ao tratamento e à preservação da saúde. É uma realidade complexa, porque em Costa Rica, e isso posso te falar até pela nossa prática diária, talvez o maior número de casos criminais em que nós atuamos tenha relação com lesão corporal, com ameaça, com injúria, calúnia, difamação, vias de fato e também feminicídios, todos esses casos envolvendo a violência doméstica. É um problema grave que precisa ainda ser melhor trabalhado em todos os aspectos. Muitas mulheres buscam o atendimento da polícia civil, da polícia militar, quando são agredidas, ameaçadas, ofendidas e pedem medidas protetivas. Uma curiosidade, doutor Francisco, como funcionam essas medidas? Elas são realmente efetivas? O que acontece, por exemplo, se o agressor, né, descumpri-las? As medidas protetivas talvez sejam a melhor forma que a mulher tem de preservação quando atingidas por um ato de violência doméstica. Basta que a mulher faça essa solicitação perante a autoridade policial, a Polícia Civil e a Militar estão equipadas para receber a mulher, amparar e permitir a realização destes pedidos. E esses pedidos são decididos rapidamente pelo Poder Judiciário. Nós aqui temos um hábito, uma tradição de que as medidas que chegam são imediatamente analisadas e, via de regra, são deferidas para todas as mulheres. As mulheres, quando recebem essa medida protetiva, elas passam a ter uma defesa frente ao agressor e, ao mesmo tempo, essas medidas geram para o agressor ordens de restrição. Se o agressor descumpre essas medidas, ele comete um crime, previsto no artigo 24A da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e este crime permite tanto a prisão em flagrante pela autoridade policial, sem direito à fiança, e ainda autoriza o juiz, eventualmente, a decretar a prisão preventiva, ou seja, pode o agressor permanecer preso durante toda a tramitação do processo. Nós temos vários casos aqui de descumprimento dessas medidas, e é importante aí a atuação da mulher, dos familiares, dos vizinhos, de que no momento que se deparam com um descumprimento de medida, comuniquem isso às autoridades públicas, à Polícia Civil e Militar, que tão logo essa informação chega às autoridades, é possível agir com o rigor necessário. Então, em muitos casos, a prisão acontece, é uma medida séria, é uma medida que gera uma repercussão muito grande na vida do agressor também, porque vai para a cadeia, não tem a lei gera essa consequência. Então é importante que as mulheres, os familiares, tenham essa percepção. A medida auxilia, mas é importante comunicar às autoridades na hipótese de descumprimento. Mas, doutor Francisco, o senhor falava sobre as mulheres aí, né, que sofrem a questão de feminicídio. A população, às vezes, comenta alguns atos aí que, de repente, não entende a profundidade da medida protetiva. E alguns costumam dizer que não funciona a medida protetiva, não adianta ir, falar. Como que o senhor vê essa questão? Bom, na verdade, a mulher que recebe e passa a ter direito a essa medida, tem essa proteção, ela não recebe digamos assim, um escudo protetor inquebrantável, ou seja, intransponível. É dever da mulher, da família, sempre que se depara com uma situação de descumprimento, comunicar às autoridades, porque é a partir daí que nós temos condições de atuar de maneira mais efetiva. Agora, é claro que a proteção é em favor da mulher. Se a mulher aceita a presença do agressor novamente na sua companhia, ela está abrindo mão dessa proteção. E esse é um risco. E acontece, né, doutor? Acontece do camarada chegar,
e dá uma de santinho, que não vai mais fazer aquilo e tal, e a mulher acaba deixando o agressor se aproximar. Acontece. Nós temos que respeitar a autonomia da mulher. A mulher sofre a violência, mas ela não deixa de ter autonomia sobre a sua vida. Ela pode escolher perdoar o agressor. Nem sempre essa é a melhor atitude, mas nós não podemos julgar a mulher, porque nós temos que julgar e ter um olhar atento ao agressor, que é quem está subjugando aquela mulher. Podemos até exemplificar aqui, recentemente, uma hipótese em que a mulher foi agredida por 3 vezes no mesmo mês, pediu a medida, comunicou o descumprimento, o agressor foi preso. Uma semana depois, a própria mulher estava solicitando a liberdade do agressor porque dependia economicamente dele. Então, é uma dificuldade muito grande. A mulher, muitas vezes, precisa do apoio daquele que está lhe agredindo. Em razão disso, inclusive, Claudine, é bom esclarecer, sempre que uma medida protetiva é deferida, nós fazemos 2 comunicações extras, além desta comunicação à mulher, para se sentir protegida, e ao agressor, que não pode manter contato, não pode se aproximar, nós fazemos a comunicação para a assistência social do município, a fim de que compareça, acompanhe o caso, verifique a situação de vulnerabilidade efetiva da mulher, que pode estar precisando, às vezes, até de uma cesta básica para se manter, e também comunicamos à Polícia Militar e à Polícia Civil para que façam o controle da efetividade dessa medida. Quer dizer, ela não vai ficar desamparada. Não ficará desamparada. A importância de você, mulher que nos ouve, né, presta bem atenção nisso. Quando você toma essa decisão, você pode ter certeza que não vai só estar polícia do seu lado, não vai estar o Poder Judiciário, vai ter assistência social, enfim, você vai ser acompanhado. Isso é importante, né, doutor Francisco? Exatamente, porque de nada adianta a decretação de uma medida se ela não tiver a fiscalização e tampouco o apoio do poder público para restabelecer aquela situação, para permitir que a mulher tenha a liberdade de decidir se ela quer seguir a sua vida sem a presença do agressor ou se, de repente, deseja perdoar o agressor e tê-lo novamente em sua vida. São decisões que competem à mulher, mas a mulher precisa ter subsídios para isso. E a assistência social do município faz esse papel, acompanha os desdobramentos dessa agressão. Muito bem. Doutor Francisco, como funciona a investigação e o julgamento nos casos de feminicídio aqui em Costa Rica? Há alguma forma diferenciada para realizar a oitiva das crianças que precisam, né, e que presenciam esses crimes? Feminicídio é um crime muito grave, como a cidade aqui vem acompanhando casos recentes, inclusive, nós vamos falar dele, que aconteceram. Então, é bom esclarecer que o feminicídio nada mais é do que um homicídio praticado contra uma mulher, e daí a razão da maior gravidade, porque envolve uma razão da condição do gênero feminino. Já existe na história uma situação de vulnerabilidade da mulher no ambiente doméstico. Essa vulnerabilidade se acentuou ao longo do tempo e, como forma de resguardar e punir mais gravemente quem comete esse crime bárbaro, a lei criou uma pena mais grave para a hipótese e denominou feminicídio. O feminicídio, o procedimento, né, ele sempre se inicia a investigação através da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, faz toda uma análise desde o início dos motivos, das razões, das circunstâncias do crime. Isso tudo é encaminhado ao Ministério Público, que então tem a função de oferecer a denúncia e promover a ação penal. Essa ação penal ela se divide em 2 etapas. Uma primeira etapa, na presença apenas do juiz condutor do processo, do promotor de justiça, do advogado, em que se desenrolam as provas que foram produzidas ao longo do tempo. E uma segunda etapa, que é quando há a admissibilidade desta acusação, que é encaminhado para julgamento no tribunal do júri, que é até você mesmo já participou algumas vezes de julgamentos que ocorrem com a presença e com o apoio da população. O grave, o triste nesses casos, muitas vezes, é que eles acontecem na presença de crianças, dos próprios filhos das pessoas envolvidas. E aí nós temos uma técnica especial para realizar a oitiva dessas crianças, evitando que elas se revitimizem, ou seja, que sofram mais traumas daqueles que já sofreram. Existe uma técnica chamada depoimento especial. Sempre que acontece um crime dessa natureza em que as crianças presenciam e, por consequência, são testemunhas do fato, nós fazemos essa oitiva uma única vez ao longo do processo,
em 2 salas separadas. Numa sala fica o advogado, o promotor, o juiz, e numa outra sala acolhedora, num ambiente adequado, fica esta criança com um facilitador. Normalmente é um assistente social, a assistente social do Poder Judiciário atua nesses casos. E nós fazemos a comunicação entre as salas por um ponto eletrônico. Isso evita que a criança fique naquele ambiente formal, sofra mais constrangimentos do que já sofreu, né, e traumas que já teve em virtude do fato. Preservamos a integridade da criança ao máximo, colhemos esse depoimento que fica gravado e nunca mais essa criança será ouvida formalmente a respeito do caso. Muito importante. Então é uma forma que nós temos de evitar um pouco esse desgaste da criança. Isso é importante, esse diferencial, né? Até para poder dar mais um respaldo para a criança que já passa por um trauma aí na vivência do feminicídio. Doutor Francisco, em 2019 nós tivemos alguns feminicídios em que o autor do crime foi preso em flagrante e, na sequência, em audiência à custódia, que o Poder Judiciário, né, decretou a prisão preventiva. 2 desses casos são frequentemente lembrados pela comunidade local e que geram grande comoção, né? Um homem que matou a ex-mulher com golpes de machadinha e que traumatizou muitas pessoas em frente ao filho, né, nas mediações de um estabelecimento comercial aqui na Avenida José Ferreira da Costa, em Costa Rica. E outro caso em que o homem matou a companheira, ambos jovens, né, com golpe de canivete em frente ao centro de evento Ramstedt, exatamente no dia do aniversário dela. O senhor poderia falar, né, em que fase estão esses processos? Esses 2 casos especificamente, eu tenho a lembrança que geraram uma grande comoção. Muito, né? Até levou uma grande multidão, no caso do primeiro aqui, do homem que matou a esposa com machadinha, levou mais de 3.000 mulheres para a rua, todas vestidas de branco. Foi uma comoção muito grande. Exato. Os 2 processos já cumpriram essa primeira etapa que eu mencionei aqui do procedimento, e já houve a admissibilidade para julgamento pelo Tribunal do Júri. O primeiro caso, referente a esse senhor que matou a esposa com golpes de machadinha, está marcado o julgamento para o dia 17 de agosto. O senhor acha que acontece? Estava marcado para o dia 4 de junho. Houve necessidade de remarcar justamente por conta da situação da pandemia. Julgamento Tribunal do Júri envolve normalmente o chamamento de pelo menos 25 pessoas, que são os jurados, dos quais 7 vão participar do conselho de sentença, além dos que atuam no julgamento, promotor, juiz, assistentes, escolta policial, preso. Então, por conta de nesse caso vai dar muita gente também no auditório. E sem contar os interessados em acompanhar o julgamento. Então, neste caso, não foi possível marcar agora estava marcado para o dia 4, houve a necessidade de remarcar, mas está previsto para o dia 17. Nesse momento, a gente tem que informar a população que está previsto, porque ainda temos uma incerteza em relação a como vai ser o andamento da pandemia até lá. Nós esperamos que seja possível realizar este julgamento. 17 de agosto é uma segunda-feira. O segundo caso é referente aos jovens. Também já houve a admissibilidade para julgamento em plenário do Tribunal do Júri. Houve um recurso também da defesa nesse caso. Nós estamos apenas aguardando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça para que seja possível designar o julgamento. Nos 2 casos, como os réus estão aguardando o julgamento presos, há uma urgência maior para se realizar o julgamento. Então, eu acredito que ainda esse ano, na menor tempo possível, acredito que em agosto, até seja possível o julgamento dos 2 casos. Vou te informar mais próximo, quando isso estiver confirmado, para que você, inclusive, possa acompanhar o julgamento e levar a informação à população. Legal. É importante, né, a gente saber que o Poder Judiciário de Costa Rica não está parado. Para você ter ideia, estava marcado esse julgamento, então, para julho, né, doutor? Estava agora, para o dia 4 de junho. Por dia 4 de junho, diante da pandemia, foi adiado, né? Então, a gente fica feliz por saber que o Poder Judiciário está, sim, atuante e fazendo a sua parte. Doutor Francisco, o senhor assumiu as funções de juiz eleitoral a partir do dia 28 de fevereiro deste ano, momento em que estava em curso, né, aí a revisão do eleitorado.
Houve conclusão desse processo? Como que está, doutor? Eu assumi nessa data que você comunicou, Claudinei, dia 28, e já estava realmente em curso esse procedimento de revisão do eleitorado. Houve sim o encerramento dos trabalhos, porém com uma antecipação. Com 6 dias de antecedência, houve o encerramento deste trabalho. Isso gerou algumas situações em que nem todos puderam comparecer no tempo que havia sido previsto anteriormente pela Justiça Eleitoral para fazer esse recadastramento. O fato positivo que a gente pode anunciar é que, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, se entende como satisfatório quando cerca de 80% do eleitorado comparece e faz esse recadastramento. Em Costa Rica, nós tivemos um percentual de mais de 90% dos eleitores que já estavam cadastrados, que fizeram este recadastramento. Esse percentual também ocorreu na cidade de Alcinópolis, que corresponde aqui à 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica. Então, nós conseguimos ter um bom êxito na solução deste trabalho. Como não houve uma antecipação do término desse trabalho antes do previsto, a consequência, ou seja, a situação daqueles que não compareceram, que teriam o seu título cancelado e não poderiam votar esse ano, ela não vai acontecer. Então isso é importante, é importante colocar. Quem não compareceu durante o prazo previsto para o cadastramento vai poder votar no ano de 2020. Só vai haver a consequência de cancelamento do título depois das eleições, quando reaberto o cadastramento eleitoral. Então, como houve essa antecipação que gerou a situação de que as pessoas não conseguiram, algumas, um percentual aí de 10%, não conseguiram chegar a tempo à Justiça Eleitoral, não sofrerão a consequência que seria natural, que é o cancelamento do título. Vão ter a possibilidade de votar ainda esse ano. Você está na KF Interativa, programa Tema Livre. Nosso bate-papo também, que o doutor Francisco aqui fala da questão de títulos eleitorais. Houve alteração, doutor Francisco, no número de eleitores em Costa Rica? Como estávamos já comentando, o processo de revisão do eleitorado teve um bom êxito e não houve, até o momento, o cancelamento dos títulos daqueles que não compareceram em razão dessa antecipação do prazo, antecipação que decorreu da impossibilidade de atendimento ao público decorrente da pandemia. Não houve necessariamente uma alteração no número de eleitores até o momento. Costa Rica permanece com cerca de 22 mil eleitores cadastrados. Esse é o patamar que nós temos no momento. Pode ter ainda um pequeno acréscimo que decorre das transferências de títulos que foram autorizadas ainda durante o cadastro eleitoral, antes do fechamento do cadastro eleitoral. Nós temos aqui em Costa Rica cerca de 22 mil eleitores, não houve propriamente uma alteração no número em razão da revisão do eleitorado. Muito bem. E esse é um número que, como diz outro, contradiz do IBGE, né, doutor? Com o IBGE nós estamos com uma população ainda, se eu não me engano, de 19 mil e pouco, né? Eu sei que até existe uma ação do município em relação ao IBGE, buscando uma adequação dessa situação de evolução populacional. Essa informação não tem exatamente de qual foi o desdobramento, mas traz uma contradição. Traz contradição, né? E traz prejuízo também, porque muitas ações do governo federal trabalham em cima da população cadastrada pelo IBGE. Por exemplo, repasses de verba para a saúde e outras coisas, isso prejudica muito, né, doutor? Sim, e é importante destacar que a população atendeu o chamado da Justiça Eleitoral, o chamado do município, do próprio executivo que estava empenhado em auxiliar a Justiça Eleitoral neste trabalho, e compareceu. Esse número de cerca de 90% de comparecimento até o momento em que foi possível, em razão do encerramento antecipado, revela justamente a preocupação e o compromisso dos costarriquenses em fazer valer os seus direitos, em fazer valer a sua cidadania, na medida que foram até a Justiça Eleitoral, fizeram o cadastramento e estão em condições de exercer o direito de voto e todos os demais direitos que decorrem da cidadania. Muito bem. Doutor Francisco, a gente sabe que o senhor tem muito trabalho pela frente aí. O senhor será o responsável por conduzir as eleições municipais, tanto aqui em Costa Rica quanto em Alcinópolis. Que reflexo, né, a pandemia pode gerar, doutor, nas eleições?
há possibilidade de alteração, né, do cronograma das eleições? A 38ª Zona Eleitoral, que é sediada aqui em Costa Rica, ela também abrange a cidade de Alcinópolis. Então nós teremos a responsabilidade de conduzir o pleito eleitoral, as eleições municipais de 2020, tanto em Costa Rica quanto em Alcinópolis. Temos uma estrutura preparada para isso, temos condições de exercer bem essa função, e a nossa preocupação é garantir que a população de Costa Rica e de Alcinópolis tenha condições de exercer com liberdade a sua cidadania e o seu direito ao voto. Todo o nosso trabalho será nesse sentido. Agora, é inevitável que a pandemia, e ainda nesse momento, que nós não sabemos exatamente que nível atingirá aqui o Brasil e especialmente a nossa cidade, a Costa Rica, e também a cidade de Alcinópolis, que reflexos gerarão no desenvolvimento das atividades das eleições. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e, em seu discurso de posse, é o que ele já vem anunciando há algum tempo, ele entende que não há possibilidade ou não há necessidade de uma postergação das eleições para o ano seguinte ou para 2022. Ele entende que essa hipótese ela não deve ocorrer. No entanto, ele deixou aberta a possibilidade de eventualmente ocorrer uma prorrogação da data. Ao invés de ocorrer essa eleição em outubro, pode ser que ela aconteça em dezembro. Existem estudos nesse sentido, mas nada ainda definido. E a definição ou uma melhor compreensão a respeito disso somente vai acontecer no mês de junho. Há um acordo, inclusive, entre o Tribunal Superior Eleitoral, a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado, de que essa definição, essa decisão sobre o momento das eleições, se ocorrerão efetivamente em outubro ou em dezembro, somente venha a acontecer em 30 de junho. Então, até lá ainda é uma expectativa. Por hora, o cronograma eleitoral está mantido, as eleições previstas para outubro, as convenções partidárias para o final de julho, início de agosto, o registro dos candidatos da primeira quinzena de agosto e o início da propaganda eleitoral na segunda quinzena de agosto. Esse é o cronograma que nós temos atualmente. Se não houver nenhuma alteração, seguirá assim. Do contrário, nós vamos ter que readaptar a partir de junho. Tudo é uma novidade com essa pandemia, né, doutor? Como diz assim, imprevistos, né? Pode acontecer imprevistos ainda diante da pandemia. Uns dizem que ainda o pico vai aumentar, outros falam que já está passando, enfim. A gente acredita realmente também que isso pode perdurar aí por alguns tempos. Você está na KF Interativa, programa Tema Livre, e agora nós vamos com a última pergunta aqui para o doutor Francisco, e essa eu quero que você preste bastante atenção. Algumas recomendações, doutor Francisco, neste momento para os partidos, para aqueles que pretendem se candidatar ou para os eleitores também? Acredito que nesse momento toda a sociedade está com as suas atenções voltadas especialmente à questão da pandemia. Todo mundo está preocupado em preservar a sua saúde, em preservar o seu trabalho, as suas atividades econômicas. E, dessa maneira, a agenda de toda a sociedade, das autoridades públicas, tem que ser nesse sentido. Preocupação com a pandemia e com seus reflexos na sociedade. Agora, é claro, é inevitável que em um ano de eleições municipais, essas questões que envolvem as eleições, elas surjam até com uma certa antecedência. O momento ainda não é de propaganda eleitoral, não é de campanha eleitoral, existe um tempo específico para isso, que ocorre após o registro das candidaturas. No entanto, aquelas pessoas que querem se colocar à disposição para a disputa das eleições, os chamados pré-candidatos, já são, de certa maneira, conhecidos pela sociedade ou começam a divulgar as suas pretensões, as suas ideias, os seus projetos. Isso é possível, não é vedado pela legislação. Sim. Existe uma liberdade nesse sentido, porque é natural que no ambiente democrático as pessoas possam divulgar as suas ideias. E isso é preservado. Então, em relação aos partidos e pretensos candidatos, a única recomendação é que observem as regras que impedem a propaganda antecipada. A propaganda antecipada é nociva porque ela pode gerar, além da aplicação de multa, eventualmente um empecilho para a candidatura no futuro.
O senhor acha que nesse período de pandemia que estamos vivendo este ano, pode vir a acontecer algum conflito em questão da pandemia e do período eleitoral? Conflito, assim, quando eu digo assim, pode haver desvios de recursos federais, estaduais, e nesse período, e às vezes ser caracterizado aí como desvio de verba para o eleitoreiro? Então, poder acontecer isso? Pode. Nós esperamos que não venha acontecer de maneira alguma. E quanto a esse aspecto, eu tenho certeza que o Ministério Público, especialmente, está muito atento quanto à remessa de valores que vieram do governo federal e que foram distribuídos a todos os estados e municípios do país, que é uma verba que não era esperada, assim como não era esperada a pandemia, a circunstância que nós vivemos, mas o Ministério Público está atento para a destinação correta dessas verbas. Se houver desvios, se houver aproveitamento desse dinheiro para propaganda eleitoral, para fins eleitorais, é evidente que isso vai ser combatido e vai gerar um prejuízo enorme a quem se favorece dessas verbas ou se favorece dessas condutas. O abuso do poder econômico, o abuso do poder político gera a consequência de impedimento da candidatura ou mesmo de cassação do diploma caso a pessoa tenha percorrido todo o processo eleitoral e tenha sido eleito. Não, são vários os casos que nós temos na história e também no Estado de candidatos que se elegeram e depois perderam o mandato por essa corrupção ocorrida durante a comprovado nas eleição. Investigações. E comprovado. O Ministério Público tem todo o aparato para fazer esse controle e, na medida que os casos forem chegando, a Justiça Eleitoral vai exercer a sua função. Muito bem. Eu lhe perguntei, fiz essa pergunta, porque a gente já observa no Brasil, em alguns estados, ontem eu ainda acompanhava, numa matéria de Fortaleza, lá um prefeito que superfaturou alguns produtos, que comprou um respirador que custava lá 200, por R$200, ele colocou R$800, então já foi configurado aí desvio de verba, né? Doutor Francisco, eu quero, dentro dessa pergunta ainda, para os eleitores, como identificar algumas fake news que já começam a circular, doutor Francisco? Eu acredito que o maior desafio da Justiça Eleitoral, desde as últimas eleições gerais e agora nas eleições municipais, é justamente trabalhar com o combate e a prevenção à desinformação. E dentro dessa ideia de desinformação, as fake news. A legislação eleitoral atual, ela trouxe inovações e pode ter certeza, Claudinei, e quem nos acompanha, que nas eleições municipais desse ano haverá um controle bastante efetivo da Justiça Eleitoral em relação a esse aspecto. Hoje, a legislação estabelece como crime, eventualmente, a prática de fake news, a prática de espalhar notícias falsas e compromete não só a pessoa que divulga ou que faz essa fake news, mas também quem dela se aproveita. Então, alguns candidatos que eventualmente venham a se valer dessas notícias falsas, que sejam produzidas não propriamente pelo candidato, pelo partido, mas por apoiadores, podem sofrer as consequências. Que ele venha a usar aquilo benefício. Em benefício, pode sofrer as consequências eventualmente de multa, de crime ou mesmo de algum impedimento na sua candidatura. Então é importante que a população se informe por fontes adequadas, por fontes corretas, procure sempre checar a origem daquela notícia e tenha muito cuidado ao compartilhar as notícias, as informações que recebe. Muitas vezes esse compartilhamento entra na cadeia da produção da fake news. A fake news é idealizada por alguém e replicada por muitos. E esse é um aspecto pernicioso que a Justiça Eleitoral estará bastante atenta ao longo das eleições de 2020 para evitar que haja uma contaminação da compreensão do eleitor. O eleitor tem que ter a liberdade de escolher quem entende que deve lhe representar para os próximos 4 anos. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, envolve uma série de aspectos, mas desde o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e também a Justiça Eleitoral local, existem mecanismos para fazer esse tipo de controle que nós estamos estudando, avaliando e trabalhando nesse sentido. E até porque Costa Rica
adiantando já aqui, e nós vamos ver a possibilidade depois de trazer uma matéria sobre fake news, nós temos aqui também no Poder Judiciário alguém, né, doutor Francisco, com bagagem suficiente para trazer muita informação sobre fake news. E depois nós vamos estar conversando com essa pessoa para ver se é possível a gente gravar uma entrevista e trazer o máximo de informação possível para você. Doutor Francisco, eu quero agradecer, em nome da KF Interativa e também do Tema Livre do nosso programa, a sua participação conosco hoje aqui, tirando o seu tempo, o seu trabalho e trazendo essas informações que eu acredito muito relevante aos nossos telespectadores. Eu agradeço a presença tua aqui, Claudinei. É sempre um prazer poder conversar contigo, passar essas informações a toda a sociedade e fico sempre à disposição para novas conversas, inclusive sobre as questões que envolvem as eleições que certamente nós teremos pela frente no ano de 2020. Voltaremos com certeza. KF Interativa, programa Tema Livre vai ficando por aqui. A qualquer momento voltaremos trazendo mais informações para você.